Fala, gente boa! Bom, passei praticamente todo o vídeo anterior contando um pouco da história, né, da trajetória, do currículo para lá de invejável da Beth Fontes, né, que é faz parte da Academia Joinvilense de Letras. E eu tinha dito naquela ocasião, né, que ela ocupa a cadeira número 7 da Academia Joinvilense de Letras e que anteriormente essa cadeira número 7 ela foi ocupada pelo Jürgen Jakob Puls, né? O popular JJ Puls, né? Bom, esse cara com esse diacho de nome, né? Esse nome terrível, esse verdadeiro palavrão, tá? Era esse cara aqui, né? O popular JJ Puls, né? Esse cara aqui, ó, que está olhando, sabe-se lá para quê, tá? Nessa foto, tá? Então, esse cara aqui que está olhando, sabe-se lá para quê, esse rapaz aqui, ó, o JJ Puls, né? Ele nasceu em 1919 e faleceu em 1994, tá? Embora com esse nome, com esse diacho de nome, com esse nome complicadíssimo, tá? Ele era de Londrina, caso eu não esteja enganado, tá? Bom, o JJ Puls, né? Ele era mestre, né, mestre em Química Industrial, e além de ser mestre em Química Industrial, durante muitos anos ele foi professor. Ele é considerado, inclusive, um dos maiores mestres, um dos maiores educadores da história do Paraná. Durante muitos anos ele foi professor de Física e Química. E além de ter sido professor durante muitos anos, ele foi um dos criadores da Escola Técnica Tupi, que eu nem preciso dizer o que é, né? Ele e o professor Silvio Isnissikovski, né? Perdão pela minha péssima pronúncia, tá? Então ele e o professor Silvio foram os criadores da Escola Técnica Tupi. E o JJ Puls, além de ter sido um mestre, né? Um professor, um educador e químico industrial, ele também, durante muitos anos, né? Durante um bom tempo, ele militou na área do jornalismo, né? Então ele trabalhou durante um certo tempo no jornal O Acadêmico, que é um jornal que não existe mais, tá? E ele trabalhou durante mais ou menos 20 anos na Folha de Londrina. Ele foi um dos redatores desse jornal, a Folha de Londrina, e além de ter sido um dos redatores da Folha de Londrina, né? Ele tinha duas colunas nesse jornal. Uma dessas colunas, inclusive, era a respeito de ciência e cultura, né? E ele, durante muitos anos, ele foi colaborador do Blumenau em Cadernos. Para quem não sabe, o Blumenau em Cadernos é um informativo de caráter histórico que traz textos contando um pouco da história de Blumenau, né? Não só de Blumenau, mas da região de Blumenau. E esse informativo Blumenau em Cadernos existe desde 1957. E além desse trabalho, né, de ter sido professor, químico industrial e jornalista, o JJ Puls, né, ele foi um dos fundadores da Associação Filatélica de Joinville. Para quem não sabe, a filatelia é a coleção, né, se chama de filatélico, aquele que coleciona selos, né? E além de ter sido um dos fundadores da Associação Filatélica de Joinville, ele fez parte daquela equipe de notáveis, né? Tem um vídeo até que eu gravei já há algum tempo, eu comentei sobre a criação do Museu Nacional, né? Museu Nacional de Imigração e Colonização. O JJ Puls, ele fez parte dessa equipe, aquele grupo de notáveis que acabou criando o museu, isso em 1961. E ele também foi um dos fundadores da própria Academia Joinvilense de Letras, né? Embora ele tenha ajudado a criar a academia em 1969, curiosamente, ele passou a se tornar um membro da academia em 1972. Inclusive, na época da fundação da Academia Joinvilense de Letras, ele estava escrevendo um livro a respeito da história de Joinville, né? Um livro um trabalho bem complexo, né? Eu, pelo menos até hoje, não sei, né? Nunca tive acesso a esse livro, né? Talvez até esse livro jamais tenha saído, né? Infelizmente não se sabe muito a respeito desse trabalho de levantamento histórico que ele fez a respeito da história de Joinville, né? Mas fica esse registro, né? Que ele também fez esse trabalho de levantamento histórico, né?
Bom, por que que eu estou falando, por que que eu estou falando tanto por que que eu falei tanto, né? Melhor dizendo, por que que eu falei tanto, né? Gravei um vídeo quase que inteiro a respeito da Beth Fontes, né? Bom, quem tem boa memória, né? Eu acredito que vocês devam se recordar que em uma parte do vídeo anterior eu cheguei a comentar que a Beth, ela fez parte de um grupo formado apenas de mulheres, né? E esse grupo feminino era um grupo de flautas doces, de flauta doce, né? O grupo Compasso Livre. Bom, o fato dela ter feito parte, né, de um grupo apenas de mulheres, né, é que acabou me dando inspiração, digamos assim, acabou servindo de pauta para o tema, para o grande tema da semana. E que tema era esse? Bom, eu acho que eu nem precisaria dizer a vocês, né, o que, que é um crochê, né? O crochê é aquele trabalho manual que é feito ou com malha, com renda, né? E em que a autora, né, desse trabalho, ela usa agora a gente está me fugindo a memória o nome desse objeto, né? Em uma das extremidades desse objeto existe um pequeno gancho, tá? Bom, esse pequeno gancho, né, em francês, ele é conhecido como croque. Então, o nome crochê vem desse termo em francês, dessa palavra francesa, croque, tá? Croque, repetindo, é o nome que os franceses dão a esse pequeno gancho na extremidade dessa agulha que se usa para se confeccionar a peça de crochê, tá? Então, não se sabe, né, o surgimento do crochê, as primeiras peças de crochê, infelizmente é algo que não se sabe, né? Especula-se que as primeiras peças de crochê elas tenham sido feitas na região do Oriente Médio. Há quem defenda a tese de que as primeiras peças de crochê, para ser mais específico, bonecos feitos de crochê, eles teriam sido confeccionados na China. Isso é uma época muito anterior. Algo que eu já estava me esquecendo. As primeiras referências a peças de crochê, elas datam do século XVI, tá? Especula-se uma outra tese defende que as primeiras peças de crochê elas tenham sido feitas na China, né? E elas se tornaram bem populares na região do Tibete, né? Até 1950, para quem não sabe, o Tibete era um país e o Tibete ele acabou sendo anexado pela China, né? Então, ali da China, do Tibete, enfim, do Extremo Oriente, ele teria chegado até a região do Oriente Médio, e do Oriente Médio ele teria chegado à Europa, né? Isso no século XVI. Enfim, embora as primeiras referências ao crochê elas datem do século XVI, foi só no século XIX que ele acabou se popularizando, tá? Por que eu estou falando tanto de crochê, né? Bom, é que no século XIX, possivelmente já nos primórdios de Joinville, eram muito comuns as reuniões femininas, né? Eram grupos de mulheres que se reuniam e formavam Krenchen, né? Perdão pela minha péssima pronúncia, não sei se essa é a pronúncia correta, mas esses pequenos grupos que eu estou dizendo, esses pequenos grupos de mulheres, eles formavam um Krenchen. O que é um Krenchen, né? Um Krenchen é um diminutivo de Kranz, né? Kranz, em alemão, significa uma pequena coroa de flores, né? Então, isso é uma referência a esses pequenos grupos de mulheres. Então, esses pequenos grupos de mulheres geralmente eram amigas, né? Que se conheciam desde a infância. E esses grupos, essas mulheres, elas tinham praticamente a mesma idade e faziam parte de um mesmo grupo social, de uma mesma classe social. Bom, esse costume dos Krenchen, desses pequenos grupos de mulheres que se reuniam não apenas para fazer crochê, mas também para conversar, né? Isso é um hábito muito comum, não só na Alemanha, mas também em outros países de língua alemã. Então, existia um Krenchen não só na Alemanha, mas também na Áustria, na Suíça, na parte da Bélgica, em que se fala o alemão, né? Então, em todos os locais
em que havia uma presença significativa de alemães, existiam esses grupos de mulheres, né, os Kränchen, né? Bom, eu já estava me esquecendo, né, de mostrar para vocês, até tem uma foto aqui de 1901, né, de um Kränchen, né, de um grupo de mulheres, né, de um desses grupos de crochê, né? Só um instante. Só um pouquinho, tá? Assim, já achei a foto, tá? Essa foto aqui, tá? Repetindo, essa foto aqui ela é de 1901, tá? Bom, essa foto, tá? Ela foi publicada originalmente num jornal que circulou aqui em Joinville durante pouco tempo, chamado Reform, tá? Esse jornal Reform, ele era totalmente escrito em alemão. Então, em 1901, né, como eu disse ainda há pouco, nesse jornal Reform foi publicado um artigo de autoria de Robert Genhardt, né? Esse artigo, né, o título desse artigo era Joinville, Hansa e Blumenau. Então ele contava um pouco da história dessas três localidades. Para quem não sabe, Hansa é hoje o município de Corupá, tá? Até 1943, até 31 de dezembro de 43, o nome de Corupá, por incrível que pareça, foi de Hansa Humboldt, né? Então esse diacho de nome é o antigo nome de Corupá, tá? Então, nesse artigo, né, de autoria do Robert Genhardt, que foi publicado nesse jornal, lá em 1901, em um determinado, existe um artigo, né, uma parte desse texto, que ele conta a história dessas três localidades. Esse texto é um texto apenas a respeito da história das mulheres dessas três localidades. Então, nesse texto a respeito das mulheres, da mulher joinvilense, melhor dizendo, é que apareceu, foi publicada originalmente essa foto que eu acabei de mostrar a vocês, dessas mulheres, né, dessas 7 mulheres reunidas, né? Então, infelizmente não se sabe muito a respeito da história dos Kränchen em Joinville, tá? Mas era muito comum nesses encontros femininos, né? Além delas fazerem os crochês, né, desses bordados, e das conversas, né, que elas jogavam fora, né, que elas falavam sobre tudo, era muito comum, né, um Kränchen que de verdade, tá, ele teria que ter bolinho, né? Então, qualquer reunião de alemão que se preze tem que ter bolinho, tem que ter bolo, tá? Tem que ter doce. Então eram muito comuns os Putschen, né, as cucas, né? Os mais diversos doces que vocês podem imaginar, né? E, obviamente, um bom e velho café, né? Bom, como não tinha farinha de trigo, né? Estamos no Brasil, né? Então, os imigrantes, né? As imigrantes, ou melhor dizendo, elas tinham que improvisar. Então, tinha muito esses doces, né? Era a base de farinha de fubá, de açúcar mascavo e obviamente, tinha muita banana e muita carambola, né? Falando nisso, já dá fome, né? Bom, além de dar fome, esse vídeo já está interminável. Então, como esse vídeo já está interminável, vou ficando por aqui. Então, no próximo vídeo, mais curiosidades. Então, até lá, beleza?